Para o Tuan, não. Para você. Para você, desculpa. Não, a princípio eu estou poluída com o Tuan, eu só posso... Ontem, né? Eu acho que hoje, nos últimos tempos, ele próprio, embora ele tenha tentado viver cada vez mais para o espaço, discutir cada vez mais o espaço, mas ele tem preferido o mundo até do que o conceito de espaço, ou do que a noção de espaço. Porque o mundo tem uma relação com o ser e uma amplitude que ele acha que é muito mais importante do que é do espaço ou do lugar. Até porque o mundo me permite... A questão é que lugar e espaço para ele, se eu conseguir me lançar para o espaço e me apropriar para ele, no conceito original, se eu me lanço no espaço, eu acabo me apropriando e eventualmente vou transformar esse espaço em lugar. Então é como se o espaço fosse inalcançável. Ele é a liberdade extrema. Ele é sempre aquilo que eu estou olhando no horizonte e almejando. Mas à medida que eu vou me lançando nele, eu acabo transformando em lugares. E o mundo permite que eu tenha tanto esse horizonte da liberdade, quanto, ok, você pode viver no mundo, se apropriar e ainda assim continuar lançado nessa liberdade de expressão e de vida. Meu nome é Thiago. Thiago. Amém. Obrigado. Thiago. Na relação, na realidade, é pegar uma deixa daquilo que o Verto colocou e a Letícia também. É só tentar fazer a relação ou a diferenciação entre lugar, né? Na realidade, que eu tenho dificuldade disso. Entre lugar e já entrando um pouco mais no âmbito da fenomenologia, mundo e mundo vivido. Como é que eu poderia diferenciar essas palavras? Qual é a relação delas? Melhor fazer os dois? Aí tem mais tempo a pergunta que estava elaborante, mas pro Werther, estava lendo esses dias aquele livro do Pickles, John Pickles, Não, né? que bom que você falou nele, que eu ia falar nele, mas não deu tempo. Terminology, Science and Geography. E aí ele faz toda a discussão sobre produção do conhecimento geográfico e fenomenologia. No último capítulo, que eu nunca tinha notado, ele fala das categorias do lugar, fala de várias coisas lá. Bom, enfim, mas para mim, sobre o lugar, o livro do Help, do Placelessness, é o que o livro tenta operacionalizar metodologicamente como abordar o lugar, né? Por isso que ele cria aquelas categorias da insiders, outsiders, etc. E o John Pickles vai falar que a geografia pode produzir conhecimento a partir da fenomenologia, como abordagem fenomenológica, mas não pode ser a partir de um projeto fenomenológico derivado daquela fenomenologia do Husserl. E o Helf, toda a conceitualização dele sobre o lugar é em cima da fenomenologia, estou falando assim, grosseiramente, né, heideggeriana, né? Aí eu queria saber a sua opinião sobre esses projetos de fenomenologia e como eles se adentram nesse processo de conhecimento geográfico. Se é possível. Mais 30 minutos. Então, a questão aqui era mundo, lugar e mundo vivido. Anota para mim. Isso realmente dá uma resposta de mais de 30 minutos, né? Mas tudo bem, vamos tentar... eu acho que as duas questões, eu acho que dá para responder até as duas de uma vez só. Né? As duas questões se referem ao quê? Né? A utilização, né, de determinadas
pensamentos da fenomenologia na geografia. Né? E aí o que eu acho que acontece? Essas palavras são tiradas de filiações diferentes. Tá? Então, mundo vivido. E tem um problema, vamos começar pelo Russell então, porque mundo vivido é uma palavra cunhada pelo Russell. Né? O Russell, eu não sei se vocês sabem, né? Ele era um filósofo dedicado à lógica matemática. E qual era o problema dele? Né? Era o mesmo problema do Wittgenstein e dos neopositivistas. Né? Era determinar da forma mais rigorosa possível, não é? Delimitar da forma mais rigorosa possível o termo, né? A palavra. Então, o que a palavra significa? X. Né? Delimitar isso da forma mais rigorosa possível. Ou seja, chegar, no caso dele, a tal da essência da palavra. Até para os filósofos esse negócio é difícil. Né? Então, mesmo na filosofia, vocês peguem aí, abram a internet, procurem filósofos brasileiros que estão estudando Heidegger, que trabalham com Merleau-Ponty, e depois vão ver quem está trabalhando com Russell. Né? Ninguém. Bem, os geógrafos também só conheço um que estudou o Russell razoavelmente de uma forma aprofundada, que é exatamente o Picles, né? E que no fim ele chega à conclusão, e a discussão dele é sobre uma geografia fenomenológica, uma fenomenologia geográfica, né? E ele no fim chega à conclusão, para uma geografia fenomenológica, né, que o Russell é uma pessoa difícil de se trabalhar. Né? É isso que ele conclui lá. Né? Esse livro é ótimo. Né? E ele chega a essa conclusão. Né? E aí tem o tal do mundo vivido, que é o Lebenswelt. Isso faz parte de uma segunda fase do Russell, né? Influenciado pelo Heidegger, que era aluno, né? Em que ele começa a ver, porque qual é a ideia do Russell? Você pega lá um termo, telefone. A gente chama isso de telefone, estou usando de propósito, porque isso aqui não é um telefone, né, gente? Né? Ele não tem nada a ver com o telefone, mas ele chama telefone. Né? Então você pega um termo, telefone. Né? E aí você coloca esse termo entre parênteses e você vai ver, né, por que ele é chamado de telefone. Né? Porque você associa, né, aquele determinado objeto que você se relaciona intersubjetivamente a um determinado termo que tem que ser entendido por todo mundo da mesma maneira, e esse entender por todo mundo da mesma maneira é a tal da essência. Né? Eu adoro usar as cadeiras e bancos como exemplo, né? Porque né, eu pergunto qual é a essência de ser cadeira. As pessoas normalmente respondem, é sentar. Né? Por exemplo, um objeto você pode sentar. E banco também. Então por que banco não chama cadeira? Não tem encosto. Aí fala, porque não tem encosto. Mas tem outras coisas que tem encosto, a gente senta e que não chamam nem cadeira nem banco. Né? A poltrona é poltrona, a gente sabe que uma poltrona não é uma cadeira. Né? Então, esse que é o problema do Russell. Né? No segundo momento, e ele achava que isso era universal. Então, o termo ele deveria ser transliterado do alemão para o francês, para não sei o quê, para o chinês, como a mesma coisa. Né? Essa seria a essência. E depois ele começa a ver que isso é um projeto impossível. Né? Ele leva isso às últimas consequências lá no Meditações Cartesianas. Né? Que diz ele é um projeto que quer superar, quer dizer, ele quer ser mais cartesiano do que Descartes. Né? E a gente usa hoje Descartes, coitado, quando fala em positivismo, Descartes nem positivista o cara era. Né? Entra, né, todo mundo entra de sola em cima desse paradigma cartesiano que ninguém sabe exatamente o que é. Né? No segundo momento, ele incorpora o tal do Lebenswelt, que é o mundo vivido. Né? Então, esses termos eles começam a ser intermediados pela vivência que as pessoas têm, né, no lugar onde elas estão. Né? Da maneira como eles se apropriam, enquanto ser no mundo, né, dessa base material e da base imaterial também. Então, muda essa configuração. Só que ele teve pouco tempo para trabalhar com isso. Ele faleceu. A última livro dele, a última publicação dele, ele quase que pega toda aquela primeira fase e fala, olha, isso aí não resolveu o meu problema, o que resolve o problema agora é essa questão do mundo vivido, só que ele não teve tempo de elaborar. Então, o Heidegger é que vai pegar esse negócio. Só que a formação do Heidegger é totalmente diferente. Né?
Ele era um bolsista, uma pessoa pobre, né, que estudou porque tinha bolsa fornecida pela igreja e ele era obrigado a estudar teologia, né, com quem ele se revolta no meio do caminho. Então, olha só, a diferença das questões estão lá. Então, o sujeito entrou na universidade, fez carreira acadêmica, apoiado pela igreja, que depois ele vai renegar, né, apoiado pela igreja, e ele pensa, ele vê esse mundo vivido de uma maneira muito diferente. Né? Aí vamos para a questão do mundo. Né? O mundo, na verdade, né, a geografia trabalha com isso. Né? Eu falei isso no meu artigo. Né? A gente fala primeiro mundo, né? Terceiro mundo, né? no nosso, mas isso é uma coisa do cotidiano. Né? A essência desse termo para a geografia, ele está muito dentro do senso comum. Ele é pouco trabalhado cientificamente. A gente usa isso como um dado, porque tem palavras que parecem naturais, elas são antipredicativas, né? Então a gente toma ela como se fosse natural. Todo mundo sabe que é mundo, entendeu? E a gente fala primeiro mundo, terceiro mundo, né? As pessoas têm mundos diferentes, vivem em mundos diferentes. A gente não fala isso, as pessoas vivem em mundos diferentes, estão do lado e vivem em mundos diferentes, né? Então o mundo é um mundo, né? O mundo é um mundo. Ele pode conter todas as outras coisas, ele pode conter o lugar, ele pode conter a paisagem, ele pode conter tudo, e ao mesmo tempo não ser nada disso. Não consigo passar daí, porque eu acho que tem uma investigação enorme de como a gente vai usar essa questão. Nós estamos hoje falando do mundo globalizado. Né? Mundo globalizado, Letícia estava falando isso lá no final, mundo globalizado para quê? Esse mundo cosmopolita do Tuan, né? Que é o mundo globalizado, que aliás está na moda, a gente fala em mundo globalizado, tem um monte de gente falando mundo globalizado para quem? Em que medida nós estamos num mundo globalizado? Né? Em que medida? Né? Porque isso não é uma coisa muito simples de se falar. Estou falando demais, né? Mas não tem jeito. E, finalmente, né, a questão do lugar. Né? O lugar, né, na verdade, se você pensar fenomenologicamente como Heidegger pensa, né, e aí eu vou lá, chegar lá no Thiago. O Heidegger não chegou via Relf lá na geografia, não, chegou via Bittner. Né? No Values em Geografia, que eu gosto muito, ela tem um apêndice em que ela discute os valores da geografia numa visão heideggeriana. Eu acho que muito melhor do que o Relf fala em Place and Placelessness. Né? E o que acontece? A ideia do Heidegger é que, muito justamente, né, e isso tem a ver também com uma retomada no século XIX, quando a fenomenologia surge, dos pré-socráticos, eles eram desconhecidos, as pessoas não discutiam filosofia pré-socrática. A base ou era Aristóteles ou era Platão. E aí vem uma revolução da filosofia. Traz os pré-socráticos. Né? Os pré-socráticos estão pensando o quê? No mundo exatamente como é nessas experiências antipredicativas. Porque são os primeiros filósofos, né? Então estão construindo do zero. Não tem ninguém que pensou antes deles em termos de filosofia. Só em termos religiosos e míticos. E aí a filosofia do final do século XIX joga Platão fora, joga Aristóteles fora e traz os pré-socráticos para tal. Nietzsche, né? Fenomenologia russeliana, né? O próprio marxismo de alguma maneira, né? Freud e a psicanálise. Então, estão todos no mesmo campo. Né? E, bem, aí você vai construir, você vai tentar construir como se você não conhecesse absolutamente nada. Né? Então, a fenomenologia parte do pressuposto, né, que o ser está no mundo. Então, o mundo é o ser, né, e o ser é o mundo, em princípio. E isso não quer dizer, você não está se referindo ao indivíduo só, você está se referindo a toda essa base material. Né? E aí o Heidegger diz, quando você começa a se construir intersubjetivamente a sua relação com essa base material e com a imaterial também, né? Porque essa relação, a gente pode usar até o Piaget, ela não é só, você não recebe estímulo ao que você está se dirigindo intersubjetivamente, né? Na verdade você recebe estímulos também das outras pessoas que trazem outros mundos de segunda mão, mas às vezes eles podem ser muito mais concretos do que de primeira mão que você experimenta. Né? A gente vai a algum lugar que a gente não conhece. Né? A gente procura informação sobre esse lugar. Né? Isso sempre foi assim. Né? Essa informação de segunda mão, às vezes até de terceira mão, ela pode ser muito mais importante do que a sua própria vivência. Né? E aí você começa a construir, a tecer
as suas relações enquanto ser no mundo. Né? O Heidegger chama isso de lugar. Aliás, ele chama isso de mundo. E aí os geógrafos chamam isso de lugar. Né? Então você tem o Dasein, o ser aí, né? Naquele momento, naquele instante, se apropriando, né? E se constituindo enquanto ser no mundo. Né? Esse conceito é essencial. Né? A gente pode usar mundo, os geógrafos resolveram usar lugar. Né? Eu acho melhor do que mundo para a geografia, porque eu acho menos complicado. Para a filosofia talvez não seja muito bom. Né? E ele diz, com muita sabedoria, que são os lugares que otorgam os espaços. Por quê? Os espaços, eles são construções mentais. Isso para os arquitetos é mais fácil de entender que para os geógrafos. Por quê? Porque a gente está o dia inteiro fazendo isso. Né? A gente pega, né? Nós temos lá um cliente, que pode ser um cliente só uma coisa muito difusa, né? Eu trabalho com urbano. Né? Então, você imagina, eu estou fazendo um plano diretor, meus clientes são uns 500 mil habitantes daquela cidade que eu estou fazendo plano diretor. Né? E eu vou criar um mundo, né? Para eles. Estou criando mundos. Eu dou uma disciplina chamada Projeto Urbano 3. Eu trabalho com os alunos uma cidade de 250, 300 mil habitantes. Eles fazem uma simulação de uma cidade de 300 mil habitantes. Estão criando um mundo novo. Né? Tem um programa, sustentabilidade, qual a prioridade de quem vai circular, pedestre, carro, não sei o quê. Eu vou criando mundos. Né? Essa criação é o espaço, é uma construção mental. Então Heidegger diz, os lugares outorgam os espaços. Isso eu acho que é muito claro. Só que isso, né, é um projeto de ciência totalmente diferente do projeto de ciência, né, que a geografia abraça usando outros aportes teórico-conceituais. Então eu acho assim, concluindo, tem muita coisa para se pensar, porque é uma maneira totalmente diferente de se fazer ciência. Né? Eu acho que é um projeto para o século XXI, né? Eu falo isso com meus alunos, né? Quer dizer, eu estudo esse negócio, para mim é uma coisa muito utilitária, para se fazer outro tipo de política, para se construir outro tipo de mundo, né? E que precisa de um outro tipo de ciência. Né? Ontem nós estávamos falando sobre as manifestações. Teve um monte de manifestação aqui, né? Ninguém falou sobre elas ainda, os caras não conseguiram absorver. Por quê? Por quê? Elas não estão dentro dos paradigmas que normalmente a gente trabalha. Né? O que provavelmente pede uma outra maneira de se ver as coisas. Né? Quando chegou aqui, vamos conversar com os líderes. Que líder? Que líder? Né? Líder sempre foi uma coisa construída artificialmente. Os portugueses, quando chegaram aqui, o Colombo também, ficou enlouquecido, porque eles chegavam, além de eles não falarem absolutamente nada, né, do que os índios falavam, não entendiam o que os índios falavam, queriam conversar com o líder. Né? Acontece que, né, numa aldeia indígena não tem líder. Né? Aí o líder religioso. Então vamos para o líder religioso. Será que os índios tinham uma religião, uma concepção do velho mundo que é religião? Não, com toda certeza. Né? E para piorar a situação, o pajé, eu não sei se vocês sabem disso, mas aqui no Brasil, no mundo andino e no México, o líder religioso, que seria um pajé, né, que eu não sei se é um líder religioso, mas vamos dizer assim, né, vamos colocar entre aspas, os antropólogos também acham que são líderes religiosos, e eles aqui estudam isso. O pajé, ele não fica em lugar nenhum, ele anda. Ele anda de uma aldeia para outra, ele não mora em nenhuma aldeia, ele anda de uma aldeia para outra e ele atende a quem precisa. Né? Então, tiveram que fabricar líder, não é? Porque não tinha com quem conversar. Entendeu? E nós estamos com o mesmo problema agora, então tem que fazer um outro tipo de ciência, porque senão a gente não vai resolver esse problema, esse é um problema muito antigo. A gente tem uma ciência pensada segundo um parâmetro europeu, né? Calcada ainda no pensamento romano, né? Que se reproduz. Roma não acabou, né? A Igreja Católica é Roma. Né? A gente fala, Roma acabou lá, não acabou. A Igreja Católica é Roma, continua mandando no mundo inteiro. Né? Então, para se construir outra ciência, tem que se desvincular dessas coisas. Desde o final do século XIX está se tentando e até agora não se conseguiu. Né? Eu vejo assim, a geografia humanista como uma tentativa de fazer uma outra geografia, uma outra ciência, voltada para um outro mundo, totalmente diferente desse mundo que a gente vive, né? E que está acabando rapidamente. Não é? Acabando rapidamente.
Minha filha tem 13 anos e ela fica o dia inteiro se comunicando com o mundo inteiro pelo telefone celular. Entendeu? E ela nem usa mais Facebook. Facebook para ela está ultrapassado, ela só usa Twitter. Entendeu? Então, não é? É muito mais rápido, só que 140 caracteres você resolve seus problemas, não pode ser mais do que isso, senão eles simplesmente tiram você do ar. Ponto. Entendeu? É outro mundo, né? E a gente tem que aprender a lidar com ele. Falei demais, desculpa, né? Mas a pergunta era meio complicada mesmo. Foi também? Eu acho que acabar, porque tem um outro. é possível fazer Eu queria só fazer uma provocação, já que estou aqui, e pegando o Twitter, que um dia eu ouvi de um aluno na disciplina de metodologia da geografia falando: será que você não tem uma explicação como o Twitter, de 140 caracteres, sobre epistemologia, paradigma e tinha mais alguma outra coisa? Então, assim, é uma outra construção mesmo. Eu queria aproveitar aqui, voltar para o lugar do lugar na geografia, e é uma questão que eu também sempre coloco para os alunos, né, quando querem fazer suas escolhas de categorias na geografia para seguir suas pesquisas, que o lugar é o mais desejado e o menos trabalhado, o mais temeroso, porque está no campo da intersubjetividade, da subjetividade do indivíduo, né? Então é como se a gente não tivesse ainda as ferramentas consensuais dentro da nossa comunidade científica, acadêmica, para estar trabalhando com o lugar. Por isso que eu acho o mérito desse grupo, inclusive, fazer esse enfrentamento na nossa comunidade, que a gente sabe que não é fácil. Mas, aproveitando e pensando nesses alunos, né, que estão procurando as definições com 140 caracteres, eu colocaria, né, como pensar de uma maneira, né, pensando como categoria filosófica e operacional, para passar para os alunos, como fazer a delimitação da categoria em relação, inclusive, a outras categorias. Aqui mesmo hoje, né, a paisagem veio a todo momento nas duas falas, né, para pensar em trazer o lugar para o centro do debate, no caso da geografia brasileira, e conseguir dar ferramentas, né, ou fazer, como você falou agora, né, de pensar a ciência como uma ferramenta de transformação do mundo. Então, como pensar isso a partir do lugar? Porque aí, quando a gente fala do lugar, e aí a Letícia também colocando, né, a partir do Ifotuan, ele chega no deserto e ele vai se conectar com o deserto, né, como um lugar, mas ele também é do lugar da poltrona, do indivíduo e a sua memória e a sua imaginação, não só o da intersubjetividade. E aí eu lembrei daquele texto do Fernando Pessoa que fala da paisagem. Se eu disser que a minha paisagem está nublada, todo mundo vai saber como eu estou. Se eu falar que hoje é um dia de sol na minha alma, todo mundo vai saber como eu estou, né? Então, existem umas fronteiras muito pouco demarcadas, até para pensar e instrumentalizar as pesquisas, os alunos, os projetos, para trabalhar efetivamente com o lugar. Eu sei que é bastante difícil, até em 3 minutos, mas pelo menos para dar uma esperança, talvez. Os dois podem finalizar. Vocês falam você primeiro. Não, você. Gente. Fala. A pergunta para os dois, fala também. Não, eu quero te ouvir. Não, eu acho que eu acho assim, não sei se é preciso delimitar essas fronteiras, né, se é que existem essas fronteiras, essa é a primeira questão. E segundo, eu acho que a gente, se realmente optar por trabalhar com essas essências via um viés fenomenológico, a gente vai ter que estudar uma porta teórico-conceitual que a gente está usando, né, que é um problema, porque o que acontece? Nós somos educados, ainda hoje, e cada vez mais, de uma maneira neopositivista. Né? Então isso está no nosso dia a dia. Né? Nós somos cada vez mais proficientes nesse negócio. Né? Por outro lado, né, uma determinada geração, que eu acho que está acabando agora também, foi educada, principalmente em geografia e história do Brasil, segundo um viés marxista. E eu acho que isso está acabando. Aos pouquinhos, devagarzinho, enquanto está sendo substituída por outro. O problema é que outro é esse. Né?
porque a gente vê hoje, quando as pessoas estão fazendo os seus trabalhos de graduação, dissertações de mestrado, até tese de doutorado, né, o aporte teórico conceitual virou uma tortura. Então a pessoa é obrigada, porque o formato é positivista, né, a delimitar lá o seu aporte teórico conceitual. Né. Aí o sujeito quer fazer isso o mais rapidamente possível para sair, tem muito pouco tempo para fazer, né, para sair fazendo o seu estudo de caso. Né. Escolhe lá determinado aporte, coloca e depois vai estudar o caso, normalmente totalmente desvinculado do tal do aporte teórico conceitual que ele pegou, porque ele tem dificuldade de resolver o problema. Né? Então eu acho que o que falta é as pessoas se comprometerem com o aporte teórico conceitual de que elas têm. Isso não é para geografia, não, isso vale para todo mundo. Se comprometerem com o aporte teórico conceitual que escolheram e entenderem a ontologia desse aporte teórico conceitual, a epistemologia desse aporte teórico conceitual e as metodologias que implicam de você comprar, vamos dizer assim, esse aporte teórico conceitual. Né? Só para encerrar, sempre me perguntam, quando eu estou assim em grandes eventos, né, tem pessoas ansiosas, né, na discussão sobre ponte com marxismo e fenomenologia. Né? A primeira pessoa que eu tive essa discussão foi o professor Milton Santos, quando deu uma disciplina lá no Fundão. Né? Isso deve ter sido... Lívia também deu disciplina lá, eu acho que o Milton foi antes de Lívia essa disciplina, deve ter sido em 86. E o Milton estava procurando pontes entre a fenomenologia e o marxismo, que ele coloca nas obras dele de uma maneira até muito clara, só que isso é desprezado, é jogado lá no lixo, as pessoas pegam um determinado aporte, resolvem que é aquele ponto. Né? E aí eu falo que, para mim, é impossível você fazer esse tipo de ponte. Por quê? Porque, ontologicamente, a coisa, o que os marxistas olham e que as pessoas que trabalham em fenomenologia olham é totalmente diferente. Os marxistas observam as coisas indiretamente. Né? A fenomenologia observa a coisa diretamente. Né? Então, para determinados problemas com que eu estou lidando, eu trabalho com urbanização dispersa. Tem um grupo de pesquisa, além desse grupo, tem um grupo de pesquisa que trabalha com urbanização dispersa. Né? E eu uso fenomenologia. Todos os outros usam o aporte marxista e o Nestor Goulart, né, aqui da USP São Paulo, no meu modo de ver, usa um aporte funcionalista. Nós estamos observando coisas totalmente diferentes, porque os interesses são diferentes. Para o que esse grupo marxista estuda, o método fenomenológico absolutamente não serve. Né? Para o que o Nestor estuda, o marxismo e a fenomenologia absolutamente não servem. São três visões totalmente diferentes. Né? E as respostas ao problema são diferentes. Então eu acho que cabe em todas as coisas. Né? A maneira, o problema é saber usar o método para o que eu quero. Eu quero saber por que as pessoas mudam para um lugar, né, na periferia, que não tem asfalto, a internet é difícil, o telefone não pega, não existe correio, e são pessoas de classe média alta. Tá? Pessoas de classe média alta. Né? Não existe correio, as ruas não são asfaltadas, a cidade não tem centro. As pessoas mudam de lá e quando você entrevista as pessoas, como eu fiz, eu tive uma bolsista um ano inteiro entrevistando pessoas, não são pessoas que moram em condomínio fechado, também tem, porque lá só pode parcelar por condomínio fechado, mas tem um monte de gente que não mora em condomínio fechado, são loteamentos mais antigos, e 99% respondem, não, eu mudei para cá por causa da qualidade de vida. Né? Isso, uma enquete marxista não vai responder nunca. Uma enquete positivista não vai responder nunca. Né? E aí eu paro e pergunto, mas por quê? Que qualidade de vida é essa? E usando fenomenologia, eu consigo dar uma resposta que para mim é suficiente, né, para continuar fazendo o meu trabalho e tentando entender essa urbanização dispersa. Só para dar um exemplo concreto para vocês. Bom, então a gente encerra aqui agradecendo muito aos dois as colocações.